Olá, tudo bem? Eu sou a professora Anne Rose Perini, coordenadora do projeto de extensão Carinho Roupas Sustentáveis. Hoje, no dia 21 de setembro de 2020, nós iniciamos a Semana de Responsabilidade Social do Centro Universitário Ritter dos Reis, Uniriter. O nosso encontro de hoje é o Cine Moda Sustentável, então iremos falar um pouco sobre os impactos ambientais dos resíduos têxteis. Nossa proposta é debater um pouco sobre todos os impactos ambientais que a moda e o consumo podem causar. Então, hoje iremos debater sobre o documentário The River Blue, que foi lançado no ano de 2017. Este documentário mostra um pouco sobre a poluição causada nos rios, sobre os processos de beneficiamento têxtil, principalmente das etapas de lavanderia de jeans e dos curtumes de couro, além de pontuar toda a questão do consumo que se tornou insustentável no nosso mundo. Então, venha com a gente para este debate. Então, voltamos, né, depois desse documentário. Então, respondendo à pergunta da Isabela, em 2017 eles lançaram este documentário, então já tem algum tempo que era pesquisado tudo isso, todos os danos causados, né, dentro da moda, dentro do nosso sistema de produção. É muito interessante, né, que a gente vê todas essas pessoas fazendo parte do documentário falando justamente sobre algumas questões que a gente está revisando dentro do nosso sistema. E principalmente a Úrsula, que aparece como uma das principais pessoas ligadas à moda sustentável, ela começou esse movimento, né, justamente com o Fashion Revolution. Então, foi uma das pessoas que iniciou toda essa parte de propor uma moda mais sustentável, com menor impacto ambiental, e também pensando não só no espaço, mas também nas pessoas. Quem está por trás disso? E tudo isso aconteceu no ano de 2013, quando caiu o Rana Plaza, em Bangladesh, que várias pessoas acabaram falecendo. E aí tem outro documentário muito interessante sobre isso, que a gente pode também tá fazendo mais um cine moda sustentável e trazendo o The True Cost, que fala um pouco sobre o valor verdadeiro do que nós pagamos nas nossas roupas. Então, gostaria de convidá-los para a gente fazer um debate, principalmente para começar a trocar algumas ideias sobre tudo isso que estamos falando. Aqui no meu colo eu já tenho o Chopin participando também. Ele vem em todas as aulas, por isso até minha foto. O cachorrinho está junto, porque ele gosta mesmo de participar e estar bem informado. Então, eu sou a Amanda, eu sou voluntária do projeto, né? E não, eu só queria falar sobre um ponto que eu acho bem importante que apareceu ali no documentário, que as pessoas que inventaram as tecnologias naquela época, em 89, se não me engano, apareceu ali. Naquela época, as pessoas que foram precursoras da tecnologia, do jeans, de desgaste, enfim, elas não se preocuparam com os problemas do meio ambiente. Eu acho que naquela época não tinha essa preocupação. Não tinha uma certa preocupação com teste de longa data do que causaria ao meio ambiente, às pessoas, né? Apenas foi algo revolucionário, algo que fez muito sucesso, mas felizmente foi algo, são coisas que prejudicam muito hoje em dia e que acho que fica aí para todo mundo que hoje em dia busca criar coisas, fazer pesquisa em todas as áreas, né? De todas as formas possíveis,
para não repetir esse erro, né? E claro que se errar, pode voltar atrás como eles fizeram. E, enfim, acho que eu queria colocar esse ponto que eu acho que é bem importante. E é isso, gente. Posso falar, Anne? Isabel, posso? Eu só queria agradecer o convite para participar desse vídeo, dessa experiência, desses conhecimentos. Eu realmente não sabia que tinha esse tamanho, envergadura, esse impacto, né? Então fiquei fiquei muito surpresa e muito feliz de estar compartilhando e aprendendo com você sobre isso, nessa questão da moda, né? Eu sabia que tinha impacto, sabia, mas eu não sabia que era dessa densidade com esse vídeo. Não sabia realmente, dessa magnitude. Muito obrigada. Oi, Anne, eu posso falar um pouquinho? Claro. Bom, tá certo. Eu sou a Vitória, sou voluntária do Projeto Carinho. Vendo o documentário, o que mais me chamou a atenção é a questão logo no início, que fala sobre não é uma questão de dinheiro, é uma questão de intenção. E quantas vezes a gente opta por ir pelo mais fácil, pela marca mais conhecida, em vez de talvez comprar até aquelas pessoas que produzem perto de nós, que a gente sabe como é a produção, que foi até uma coisa que a gente comentou na live da semana passada, que a gente falou que muitas vezes a gente não tem a condição de ir no 100% ecologicamente correto, mas que a gente pode ajudar pessoas que estão na nossa volta, que produzem, né? E também é muito importante pensar que como que um padrão de vida ele pode requerer 8 planetas para se sustentar, né? Que como uma calça jeans, o fato de ela ter determinados detalhes, ela causa mais impactos ambientais, né? Que são coisas que quando a gente está comprando, às vezes a gente não se questiona, né? Que é os pequenos detalhes realmente que trazem esses grandes impactos ambientais, né? Que são realmente a sustentabilidade, ela não é só um pilar, né? Não é só o ambiental, né? É o social, é o financeiro, que cada coisa ela está interligada, né? Que o social vai afetar o ambiental, que vai afetar o financeiro. Eu acho que é isso assim que foi o que mais chamou a minha atenção vendo o documentário. É isso aí, pessoal. Boa noite. Uma das coisas que eu, vendo o documentário também, que me chama muito a atenção, é justamente a questão que nós temos como pessoas que compram, perguntar quem está fazendo as roupas, quem está fazendo a produção de forma correta, porque muitas das questões que nós acabamos, né, nos colocando todos os dias, né, vendo o que acontece no mercado. Grandes lojas, grandes empreendimentos sempre vão conseguir custear, né, fazer uma produção mais barata, fazer uma coisa mais em conta. Mas quando nós, pequenos empreendedores, sendo qualquer designer, qualquer pessoa, tenta fazer um produto próprio, às vezes tem tantas burocracias e tantas leis que acabam deixando todo esse produto, né, muito mais caro para venda. E aí a gente tem que trabalhar com outras questões de design, trazer algo diferente, trazer uma produção mais consciente e principalmente o foco maior não apenas no produto, mas sim no desenvolvimento e engajamento junto ao nosso cliente final. Então a gente começa a mudar essa proposta de valor das peças, na verdade, trazendo isso como um diferencial no mercado e possibilitando esse diferencial, fazendo com que mais pessoas tenham condições de entender o processo produtivo, né? De fazer com que essa peça se torne algo que dure mais tempo, que tenha esse reconhecimento. Então, muitas das questões, né, que a gente acaba vendo na moda, a moda para ser sustentável é muito difícil, porque nós gerando um produto novo é quase impossível, né? A gente já está tirando isso de algum lugar, já tem alguma procedência, né? Então, é justamente repensar o menor impacto
e a forma de produção de tudo isso, porque nós sabemos também que modificando todo esse sistema de se gerar produtos, fazer alguma coisa, também vai impactar no número de trabalhos, né, de pessoas empregadas e também as possibilidades de renda. Então, nós muitas vezes, né, em aula principalmente, a gente conversa sobre isso. Como a gente consegue deixar que um produto com menor impacto ambiental chegue para mais pessoas, né? E essa questão de se pensar o valor, né? Custo é diferente de valor. O custo é aquilo que a gente consegue pagar e o valor, às vezes, ele está intrínseco, né? Então, às vezes é essa questão de, ao invés de pagar, né, uma calça jeans por R$ 15, repensar toda essa mão de obra que está por trás, todas as pessoas, os gastos que ela teve, e fazer com que isso realmente dure mais tempo. E às vezes essa calça jeans de R$ 15 vai apenas durar uma tendência, vai durar apenas uma estação e depois talvez você não queira mais ver esse produto. E aí para onde ele vai? E outra das questões, né, não apenas uma, mas mais uma delas, é pensar em todo o lixo que é gerado pela indústria, porque nós temos o risco da peça e tem todo o refúgio do risco, né? O refúgio do corte. Então, além de estar produzindo essas peças, a gente ainda gera poluição com tudo isso. Então, é toda uma escala produtiva muito grande. E aí, sim, os impactos a gente sempre tenta pensar, né? Como diminuir esses impactos e como fazer com que tudo dê mais certo. Isso muitas vezes, né? De R$ 15 vai ter alguma questão por trás de menor qualidade. Às vezes o jeans ele vai vir da China porque tem leis trabalhistas diferentes. Então, muitas das empresas que a gente viu aqui no documentário, no Brasil já está um pouco diferente isso. Aqui nós temos tanto as leis ambientais que funcionam, quanto leis trabalhistas. Então, aqui nós temos salários mais dignos, né? Toda vez que nós vemos alguma marca ser denunciada por trabalho escravo, é porque teve muita pesquisa em cima disso, teve sindicato, porque nós ainda temos leis no Brasil. E uma coisa importante frisar é isso: as calças que são muito baratas, até o jeans vem de fora, e que não paga todas as questões ligadas ao ambiental que no Brasil a gente paga. Então, aqui, querendo né, sempre fortalecer o nosso mercado, e isso é uma das questões, nós somos o único país que consegue produzir desde o algodão a toda a parte de tinturaria, mão de obra. Então, a gente tem a possibilidade de fazer toda a parte de vestimenta, vestuário interno. Só precisamos de questões que levem isso mais a sério, principalmente ligados ao nosso consumidor final, que são eles que têm que ver a moda brasileira como a questão do diferencial, né, no consumo, e também não só nesse consumo, mas com responsabilidade em todos os processos. Então, essa é uma das falas que eu tinha, né, porque tem tantas coisas nesse documentário que começam a nos chamar a atenção para repensar, né, não apenas o nosso consumo, mas também tudo que a gente gera de lixos, né, diariamente. Então, é muito importante. As peças, muitas vezes, dependendo de onde elas são feitas, elas acabam sendo mais baratas pelo tamanho de produção, mas muitas vezes essas peças que são muito caras, por exemplo, peças de calças jeans de R$ 1.000, é só valor colocado em cima, elas podem ter sido feitas a R$ 15 também. Então, as etiquetas elas têm que ter o CNPJ da empresa que produziu, e nós, né, consumidores, temos que pesquisar esse CNPJ para ver se ela é correta. Então, tem tudo isso para a gente pensar, né? Não apenas exigir da marca o posicionamento às vezes, mas a gente ser um investigador sobre o processo de construção dessas peças. Então, passo a palavra para a Isabel. Obrigada. Que belo esclarecimento que você nos passou, viu, Anne? Muito bacana. Também gostei muito da fala das meninas antes, tá? Achei genial.
E só uma pergunta sobre a questão do vídeo. Achei tão bacana você falar sobre a moda brasileira, que eu já admiro bastante. Eu sou uma consumidora até das roupas aqui do Rio Grande do Sul, de moda autoral, acho bem bacana, curto muito, prestigio. Eu só me pergunto uma coisa, Anne, há algum vídeo bem bacana sobre a moda brasileira que vocês possam passar para a gente em algum momento, com essa mesma densidade? A gente viu um ruim, quem sabe a gente tenha um vídeo bem bacana, porque agora é uma questão de educação, né? Uma educação para o consumo, né, do brasileiro. Fiquei muito orgulhosa de você falar que a gente tem na cadeia produtiva possibilidades, né, de fazer uma boa moda brasileira, né, com sustentabilidade, com responsabilidade, atendendo essa cadeia sustentável na produção, a legislação trabalhista, indo pelo caminho da legislação ambiental. Fiquei muito feliz. Se tiver um vídeo desse, pode me convidar o nosso grupo para assistir. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabel. Passo a palavra para Amanda. Oi, vou falar novamente. Então, a Tatiana Valls fez um comentário, eu não entendi muito bem, mas eu acho que eu entendi que ela quis dizer que as marcas que foram indicadas no documentário, que são mais éticas, não devem ser baratas. Porém, é que essa coisa é relativo o ser barato, porque elas são marcas justas. Não é barato fazer uma peça jeans, não é barato fazer um vestido. Enfim, então elas acabam realmente tendo um preço mais alto, né? E nem sempre todo mundo tem esse poder de compra, né, de uma peça com um viés mais sustentável. Por isso a gente tem que se reeducar a pensar de outras formas, ensinar as pessoas a pensar a moda de outras formas, de será que realmente eu preciso comprar uma calça jeans agora? Será que eu posso modificar a calça jeans que eu tenho em casa? Será que eu posso trocar com uma amiga? Será que eu posso comprar de um brechó? A gente não precisa estar sempre comprando algo novo. Eu sei que é difícil, é um caminho difícil a se percorrer, né? Porque as tendências estão aí toda hora e a gente quer andar bonito, andar na moda, mas enfim, é um pensamento que tem que ser expandido. Eu acho que a gente tem que voltar a práticas anteriores de consertar, modificar, comprar de brechó, trocar, passar para amiga, enfim. E claro que quem tem o poder de compra, eu acho que é importante sim pesquisar e comprar da onde é mais ético. E, enfim, eu acho que o que mais complica isso são tendências aí que ficam ditando a moda, que complicam essa nossa ideia de usar algo, entre aspas, velho, né? Mas a gente tem que mudar esse pensamento cada vez mais. Acho que é isso que eu queria falar, então, gente. Vou passar a vez para a próxima pessoa. Obrigada, Amanda. Eu vou apenas fazer um complemento, que agora eu lembrei, que existem algumas empresas que começaram a abrir, que elas são uma forma de aluguel de roupas para o dia a dia. Que aí você não precisa mais comprar uma roupa de tendência, e sim você aluga por 1 ou 2 semanas e depois você consegue ir lá e trocar essa peça, pegar outra peça na sua numeração, o que você tem à vontade, né? Então também isso é bem interessante, que vê principalmente isso, que novos sistemas e novos modelos começaram a surgir de acordo com essa demanda, né? E, antes eu tinha esquecido até de falar, a questão dos vídeos brasileiros, sim, nós temos vários estilistas brasileiros. Até a nossa semana do Rio de Janeiro, ela sempre teve várias questões de trazer uma arquitetura mais sustentável para se organizar, né, como Semana de Moda e também o São Paulo Fashion Week. Então, ali nós temos várias questões que retratam essas nossas brasilidades e, principalmente, né, a valorização do que nós temos aqui, né, dentro do Brasil. Então, passo a palavra para a próxima pessoa. Oi, Anne, posso só comentar o que eu tinha dito antes? Claro, A Tatiana Valls.
Tá. Não, na verdade, eu concordo com tudo que vocês estão dizendo. A minha provocação foi só no sentido de que as marcas que estavam falando ali, Nike, Levi's, Benetton, nem são marcas baratas, na verdade, né? Apesar de terem essa produção, digamos, a baixo custo, ainda assim, aquilo que tu complementaste depois, né? A etiqueta agrega um valor alto ainda assim, né? Então, não é nem por uma preocupação de se buscar um vestuário acessível a uma população, não tem nem essa justificativa, né? Foi nesse sentido que eu quis comentar. Muito obrigada, Tatiana. Mas é bem interessante isso, porque muitas vezes a gente também vê essas marcas, né, que aparecem no documentário, são todas as marcas internacionais. E quando a gente olha algum site exterior, principalmente, né, de algumas multimarcas que vendam outros produtos, a gente vê os valores até baratos, assim, comparando se a gente também ganhasse em dólar, né, que é uma realidade que para nós, no momento, não é real. Principalmente pelo valor que estamos enfrentando agora no mercado. Mas é muito interessante a gente pensar nisso, porque teve uma época, eu gosto muito de contar histórias de quando eu trabalhei como estilista, né, como designer, e teve uma época que eu trabalhava numa indústria. Trabalhei em indústria têxtil e também de confecção muitos anos. E dentro dessas indústrias eu vi várias coisas que me fizeram repensar o que realmente eu queria no ramo da moda, né, nesse espaço que eu estava construindo na minha trajetória. E eu lembro que quando eu ia fazer pesquisa de moda em Nova York, fui várias vezes, sempre que eu ia, eu olhava aquelas peças e pareciam ser muito baratas. Então a gente via uma calça jeans da Gap, por exemplo, $20. Então, $20, né, lá em 2010, quando eu fazia esse tipo de trabalho, aparecia mais em conta, principalmente se eu ganhasse em dólares, né, seria ótimo. Mas mesmo assim, não é tão barato, né? Mas essas empresas certamente são as mais citadas, as que mais estão em cima, porque elas fazem essas produções em grande escala e principalmente quando elas fazem produções, elas fazem Bangladesh, Vietnã, então elas vão para áreas que as leis trabalhistas não funcionam tão bem, né? E cada lugar tem a sua lei diferente da nossa. A gente vê várias questões que existem países com essas questões de trabalho bem diferentes das nossas no Brasil, né? Então aqui nós temos ainda várias referências diferentes, né? Tanto de questões para empregar alguém, quanto as questões de demissão, né? Então, isso no ramo de confecção e tecelagem funciona muito bem, né? E é bem interessante porque em outros países nós vemos muito mais essa questão de mão de obra escrava ou sem condições dignas de trabalho. Então, é bem importante a gente sempre olhar o que está na etiqueta de verdade. Até muitas empresas brasileiras desenvolvem fora. E até grandes empresas nossas daqui, né? Então não adianta às vezes ter uma etiqueta falando não, nós somos daqui, produzimos aqui, e a metade da produção ser feita externa ou de tecidos de outros países, né? Então a gente também tem que sempre pesquisar de onde vem tudo isso, toda essa cadeia, né, de diferenciação de peças e de valor de mercado. Sim, nós temos hoje uma questão que os brechós estão ampliando. Nós, do Projeto Carinho, abraçamos dois modelos de brechós aqui dentro de Porto Alegre. O Brechó Saúde Criança, que ele fica na Zona Norte. Todas as crianças que estão hospitalizadas no Hospital Conceição são atendidas com a venda desse brechó, então toda a verba é convertida para produtos de higiene e cestas básicas para famílias. As famílias, principalmente, que muitos têm que largar o emprego para ficar com a criança, porque quem está internado muitas vezes são questões mais graves de saúde. Então, e também, né, é pelo SUS, o hospital, então a gente também tenta auxiliar essa ONG. E a gente vê que eles começaram a crescer justamente nesse ano,
por causa da pandemia e justamente por toda essa mudança de cultura que as pessoas estão tendo. Então, as pessoas podem ir lá, doar as roupas e eles convertem, né? E as roupas lá são super baratas ainda. Eu fico sempre olhando assim, gente, por favor, não pode vender tão barato, como é que vocês vão comprar a cesta básica? Mas são algumas coisas que a gente conversa com eles, né? E principalmente porque conseguiram reorganizar as formas de venda. A gente fez até um manual para auxiliar, né, nessa nova venda online, porque eles não tinham. Então era apenas físico e poucas pessoas conheciam, né? A maioria do bairro. Então agora está ampliando assim o leque. E na Zona Sul, nós atendemos a Aldeia da Fraternidade, só que agora eles estão um pouquinho parados justamente porque não puderam voltar às aulas, que eles fazem o contraturno de aulas. Então eles têm atividades diárias para as crianças da comunidade que eles atendem. E aí eles têm o Bazar da Aldeia da Fraternidade, que também toda venda é convertida para esse projeto, né? E trazendo principalmente as crianças para dentro da comunidade para fazer esse contraturno. Então, fazem esportes, aprendem várias coisas diferentes. E em outubro, eles sempre organizavam um desfile. Então, agora a gente vai descobrir como vai ser esse desfile ou como a gente pode auxiliar no desenvolvimento, porque era uma das maiores vendas que eles tinham dentro do brechó. Então, ainda bem que a gente vê os brechós crescendo, modificando, e principalmente que o público comece a revisar, né? Porque muitas pessoas falam, né, que roupa de brechó vem com energias. Eu acho que essas energias, na verdade, são muito mais complexas quando vem de mão de obra de alguém que não queria estar fazendo aquilo, né? Ou sofreu por alguma questão e está lá trabalhando dessa forma, às vezes é um pouquinho mais difícil. Então, a gente às vezes tem que pensar também toda essa questão de consumo, todos os custos que envolvem para alguma coisa acontecer, né? Uma peça de roupa acontecer, quanta energia teve ali e principalmente, né, toda a questão de onde saiu aquele matéria-prima e para onde ela vai no final do ciclo de vida. Então, todas as coisas que a gente cria tem que ter uma finalidade, né? A gente tem que ver qual o impacto. E não apenas criação de roupas, né? Mas qualquer coisa que a gente crie, qualquer coisa que a gente coloque no mercado. Principalmente para instruir o nosso consumidor final. Qual é o final do ciclo de vida desse produto quando não der mais para ser utilizado? Então, essa é uma das questões que certamente em breve vai ser colocado para que as marcas possam produzir dessa forma, né? E possam se reorganizar para que isso tudo funcione. Eu fiquei impressionada, Anne, Amanda, eu fiquei impressionada com o desperdício. Isso que eu fiquei impressionada com o desperdício. Em alguns momentos, alguém jogava os tecidos ou as calças jeans por um caminhão passando de lixo, muita coisa jogada no chão, muito resto de tecido, além ainda da questão da manufatura, dessa maneira, a questão do desperdício. E voltando só à questão também da moda brasileira, dos vídeos, que bacana, daqui a pouco pode ter mesmo um grande festival, uma grande feira, alguma situação de conscientização mesmo. Eu acho que eu já fui na Casa de Cultura Mário Quintana, em brechós, em feiras assim que reunia vários brechós, já fui em outros lugares que tinham brechós, eu mesma e minhas amigas já fizemos no ano de 2000, não existia ainda essa ideia de brechós, mas nós em 2000, eu e umas 10 ou 12 amigas, já trocávamos roupas, assim, nos visitávamos com o pretexto de a gente bater papo e se encontrar, cada uma trazia uma sacola e se trocava. Tivemos esse hábito em 2000. Então, eu acho muito saudável que esse movimento esteja caminhando para a conscientização. E só queria fazer agora uma pergunta ligada a brechó. Existe brechó de brinquedo, meninas? Existe isso? Anne, Amanda, existe brechó de brinquedo? Sim, existe. Até as ONGs que nós atendemos, elas têm os brinquedos, até tem algumas coisas de linha casa, às vezes.
Então, às vezes eles têm esses brinquedos para troca, né? Que as pessoas podem ir lá doar, e eles vendem por um valor muito em conta. Então também tem um pouquinho de cada coisa. Um é brechó e o outro é mais bazar, mas eles têm tudo. Até coisas para decoração de casa. Então eles Gostei, aceitam obrigada. tudo que pode ser trocado, vendido, eles convertem, né, para auxílio das famílias. Ok, obrigada. A gente volta a falar sobre isso. Então, a Milena fez uma pergunta aqui sobre os tipos de solução que a gente acredita que seja mais viável sobre essas questões. A solução imediata é muito difícil que tenha, principalmente porque nós dependemos de uma mudança de cultura, uma mudança de ver a moda como algo que tenha valor, que tenham pessoas por trás que façam isso acontecer. Uma das coisas que às vezes eu acho que as pessoas encaram de forma diferente, né? Em alguns anos tudo se tornou muito rápido, tanto a parte de informação, de tecnologias, de trocas, todas as outras questões que apareceram, né? Então a gente está cada vez mais acelerado e essa aceleração também, ela é vista na moda. Então a gente tem uma moda vindo assim na história, né? Pensando, nós trazemos toda a questão, por exemplo, na a história moderna. Então, a moda mudava a cada 100, 200 anos. Depois do século XVII, começou a mudar a cada 50 anos, 30 anos. Depois, quando entra no século XIX, XX, começa a ficar mais acelerado, principalmente no século XX. Então, a cada 10 anos muda muito. E quanto mais próximo aos anos 90, 80 principalmente, né, nós temos aí toda uma mudança de mercado e de produção. Então, desde as etapas administrativas de produção, que antes eram bem diferentes, né? Depois, quando a gente tem a terceira revolução industrial, que nós temos a automatização das coisas, aí tudo começa a ficar mais rápido mesmo. E aí sim a gente tem essa necessidade de trocar sempre tudo. E aí a fast fashion, né, essas marcas de menor custo e menor qualidade surgem, principalmente na questão de lançar uma coleção a cada 15 dias. Então elas não têm mais a coleção que nós víamos nos desfiles, que são lançadas a cada 6 meses. Que demanda tempo para criar, tempo para produzir, pesquisar. Nós temos aí coleções, mais ou menos 52, 54 coleções por ano. Então é muito diferente isso, né? E quem consome realmente quer algo que dure mais ou não tem isso por trás? Então a principal questão agora não é apenas o setor produtivo, ir atrás de inovação tecnológica para isso e menor impacto ambiental, mas que as pessoas também revisem a sua forma de consumir. Então, nós temos várias etapas aí para repensar, principalmente da nossa evolução humana, porque nós vemos que toda evolução, muitas coisas acontecem e a gente não para de evoluir. Então, agora no século XXI, a gente vê uma crescente do pensar mais sustentável e não apenas no ecossistema, mas também nas pessoas e na economia. Então, sem esse tripé que o Papanek já trazia lá nos anos 70, a moda também não vai ter como ir muito para frente, né? Então, tem que ser repensado todo esse sistema, tem que ser revisado, principalmente para que a gente tenha próximas evoluções, porque se acabar a água, se acabar alguma coisa, a gente não vai mais ter muita coisa. Então, nós somos as pessoas responsáveis, né, por querer a revolução, os consumidores, como a Amanda colocou, mas e também ficar em cima de quem cria, de quem faz, e propor essas possibilidades e soluções. Então, o consumidor é quem diz chega, né? Não quero. Que são os boicotes que a gente vê hoje acontecendo muito, né? Se uma marca faz alguma coisa errada, a gente viu a Benetton fazer isso. Então, e também para quem quiser dicas de livros,
a gente pode estar disponibilizando lá no Projeto Carinho várias dicas de livros legais para vocês lerem, falando sobre isso, né? Tanto sobre possibilidades mais sustentáveis, uma moda mais sustentável, ou ainda, né, o que o consumidor realmente quer. A gente vê agora, no pós-pandemia, né, que tem alguns países já saindo, mais tranquilos, e nós ainda estamos no meio termo. Mas questões importantes aqui que tem tendências de comportamento que estão aparecendo. Uma delas é o minimalismo, que as pessoas querem consumir menos, então várias empresas tiveram que se remodelar, repensar suas formas de existir, principalmente na parte fabril, né? Se realmente elas precisavam fazer aquela produção em tão grande escala, com tantas pessoas trabalhando home office. E outra das questões que surgiu foi a compra por vingança, que as pessoas estão comprando por vingança porque elas ficaram 3, 4 meses, 6 meses sem poder ir na loja comprar. E aí agora elas estão comprando umas produtos mais caros. As coisas mais baratas, de lojas muito baratas, elas não querem. Então elas querem coisas que valham a pena por ser uma compra por vingança que elas estão fazendo. É engraçado isso, né? Mas são padrões de comportamento que estão aparecendo no momento. Até a tendência do faça você mesmo, que é outra tendência que reapareceu, que veio lá dos anos 70 como um resgate, né, nesse momento que as pessoas começaram a aprender técnicas manuais em casa. Então a gente tem muitas coisas ali que estão reconfigurando, remodelando e nos mostrando outras visões, né? E às vezes por esses fenômenos que acontecem fora da nossa rota, né, da nossa história linear, como a pandemia, faz a gente mudar, repensar e recriar. Então, acho que era isso, né, que eu tinha para complementar, trazendo um pouco do que a gente já tinha falado, mas trazendo um pouquinho de informação nova também. E acho que era isso, gente. Eu só queria agradecer a vocês, meninas, por essa oportunidade de estar mais próxima a essas questões de moda sustentável, produção, viu, Anne? Muito, muito obrigada. Achei bárbaro o vídeo, o documentário, as informações de vocês e essas explicações que vocês deram. Muito bacana. Muito obrigada. Nos convide sempre. Ai, muito obrigada, Isabel. Eu que agradeço. E aqui a Milena trouxe mais uma questão antes da gente fechar, então, tecido reciclável. Então, a gente tem algumas questões ali de tecidos recicláveis, tanto tecidos que são provenientes de bagaços de frutas, que eles vêm dessa reciclagem, né, de reconfigurar uma coisa que já havia sido descartada, como a gente viu também o quitosano para o tingimento natural no documentário, né, que seria descartado e assim acaba sendo reutilizado. É a mesma questão do couro, muitas vezes, que a gente questiona. O couro é realmente o vilão? Depende do seu tratamento. Porque se ainda tem uma indústria de pecuária por trás, que ainda tem todo o desenvolvimento do couro, né, das vacas e toda a indústria alimentícia da carne, então isso ainda vai existir para que tenha essa produção, né? Mas aí o tratamento não é com cromo, é com tanino de acácia que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que faz que esse produto não tenha tanto impacto ambiental. Mas todo produto existindo tem um impacto. Os tecidos recicláveis, então, nós temos questões diferentes ali. Toda fibra, quando ela é reciclada, ela consegue ser reciclada até 30% dessa fibra, né? Mas o restante tem que ser da fibra de origem natural, muitas vezes, pela qualidade. E sendo uma fibra, por exemplo, de garrafa PET, que queira ser reconfigurada e se transformar assim num tecido de poliéster, tem como fazer, mas mesmo assim exige o uso de água. Então não se reutiliza algo sem, né, algum outro gasto de energia. A única fibra que pode ser reciclada é a lã, né, 100%. A lã é a fibra mais inteligente porque ela é térmica, né, então ela varia de acordo com o calor, ela se torna fria, com o frio ela se torna quente, então ela tem uma boa resolução, né, dela mesma. E ainda, se você tem um blusão de lã, você pode desfazer esse blusão
e tricotar ele de novo, né? Ou fazer outras coisas, ou retingir isso várias vezes, de várias cores diferentes, sendo natural, né? O tingimento, uma cor vai cobrindo a outra. E aí tem cores diferentes que a gente pode fazer. E no final do ciclo de vida, se você não quiser mais refazer esse fio, refazer todas as questões, você enterra a lã e até um ano não existe mais nada, né? Então é justamente a gente pensar quais são as questões recicláveis ali que a gente aborda e qual o gasto de energia quando a gente escolhe algo reciclado. Porque tudo gera algum impacto, né? Tudo tem essa questão. E o poliéster, sempre que você lavar, microplásticos vão ir, né, para a água, então não vai parar de soltar esses microplásticos. Eu sempre falo para todo mundo, tentem evitar o poliéster, porque ele sempre será, né, uma fibra que alguns problemas podem trazer, né, e principalmente essa questão dos microplásticos, porque acaba indo para os rios, para os peixes, a gente come. Então, várias questões de saúde que a gente vê dos seres humanos vêm por causa disso, né, das nossas escolhas como pessoas, como sociedade e tudo que vem por trás. Acredito que seja isso, gente. Não sei se tem mais alguma pergunta. Depois da finalização aqui da nossa gravação, a gente coloca um podcast disponível no YouTube para que vocês possam, né, ouvir um pouquinho mais e rever tudo que a gente foi falando, todas essas dicas também que a gente vai conversando. Sempre que vocês quiserem alguma coisa, tiverem alguma comunidade para atender, tiverem boas ideias, nos chamem que nós também estamos muito abertos para poder mudar o mundo da forma que a gente consegue, né? Onde nos é possível, começando muito mais aqui, onde a gente alcança de forma mais fácil em Porto Alegre, né, em região metropolitana, mas sempre, né, tentaremos fazer o máximo possível para chegar a outros lugares e também inspirar mais pessoas. Então vamos finalizando a nossa live de hoje. Agradeço muito a todas as perguntas, muito também os apontamentos trazidos, todas as questões. Foi maravilhoso ter todos vocês aqui hoje. Então nos vemos nos próximos eventos. Podem divulgar para todo mundo, né? As pessoas podem entrar. Então, um grande abraço. E qualquer dúvida também nos mandem lá no Instagram do Projeto Carinho que nós estaremos respondendo. E lembrem das outras lives que terão durante a semana aqui da Uniriter. Então, vou colocar aqui de novo o link, né, de responsabilidade social. Aguardamos vocês, então, nas próximas lives e nas próximas semanas.